Olá a todos, meu nome é Rosimere, sou graduada em História, Ciências Sociais e mestre em Educação. É um grande prazer estar com vocês e fazer parte dessa experiência como professora da disciplina Princípios Pedagógicos da Educação do Campo. Para a realização de um bom estudo, sugiro que vocês observem no plano de ensino e cronograma da disciplina o percurso utilizado para a compreensão do conteúdo. Leiam os artigos indicados e, se necessário, retomem as apresentações utilizadas nas videoaulas. O objetivo geral dessa disciplina é pesquisar, compreender e compartilhar saberes e experiências de aprendizagem em torno dos princípios pedagógicos do campo. O conteúdo está organizado e apresentado em 4 videoaulas, que serão discutidas uma série de temáticas em torno destes princípios pedagógicos. Nessa terceira aula, o principal foco se refere às estruturas de planejamentos e avaliações a partir da organização curricular da educação do campo. Escolhi esta imagem porque ela traz a luz numa condição de construção. A forma como as pessoas se encontram, de mãos dadas, dá uma ideia de que a luz não ilumina por si só, mas a luminosidade é potencializada pela junção das mãos. É assim que quero discutir a construção do planejamento, organização de currículos e avaliação na educação do campo, como um meio para iluminar as práticas educativas. Portanto, lembre-se sempre, o ato de educar jamais pode ser uma ação individual. Ele é sempre coletivo. Eu trouxe de Freire uma visão de educação que é muito pertinente para a nossa conversa. A ideia de que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Por um período, eu trabalhei como supervisora de turmas da educação de jovens e adultos na zona rural. E quero recordar com vocês as palavras de um aluno que eu ouvi numa sala de aula e que também ouvi recentemente numa reportagem que apresentava uma senhora com mais de 60 anos que aprendeu a ler e a escrever para ajudar o neto nos estudos. A frase é: aprender foi como uma luz para mim. O mundo se transformou. Por isso eu trouxe as palavras de Paulo Freire. A educação tem o poder de transformar o modo como as pessoas olham para o mundo. E de forma estratégica, pedagogicamente construída, a educação capacita as pessoas para a forma de olhar o seu entorno, para mudar o seu entorno, talvez, quem sabe, até mudar o mundo. Então, é nessa perspectiva que eu retomo a ideia de que, para planejar, é preciso ter clara a proposição de educação, a teoria pedagógica e de sociedade que defendemos e queremos construir. Isso está posto no caderno didático de vocês, lá na página 137. Também na página 142, está explícita a ideia de que pensar o fazer pedagógico é pensar o fazer, trabalho no campo. Isso implica em dizer que não se faz uma pedagogia do campo sem estar no campo. Sabe por quê? Porque é preciso conhecer e conceber o campo como espaço. Isso implica em dizer que não se faz uma pedagogia do campo sem estar no campo. Sabe por quê? Porque é preciso conhecer e conceber o campo como espaço conhecido e de conhecimento. Ou seja, a prática pedagógica do campo se faz paralelamente à vida no campo. Para melhorar a compreensão de como pensar essa prática pedagógica, eu trouxe 2 imagens. Eu convido vocês a pensarem como percorrer esses 2 caminhos. Imagine, qual seria o meio de locomoção mais adequado e eficiente? Pense para onde esse caminho ou aquele caminho poderia te levar.
Cogite as experiências que você poderia ter ao longo desses caminhos. Calcule o tempo que você gastaria e que personagens poderiam fazer parte desta trajetória. Agora, pense que as estratégias criadas por você representam o método, o caminho pelo qual o planejamento será estruturado. Esse planejamento precisa levar em conta os materiais correspondentes às necessidades e propósitos, os saberes e as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem e o que é ideal para qualificar e renovar conhecimentos já existentes. Apresento uma questão que considero importante para o profissional que trabalha ou pretende se aperfeiçoar na arte de fazer educação do campo. Que ser humano ou sujeito social a escola do campo quer formar? Se isso não estiver bem claro, é bom nem começar a estruturar o planejamento de uma prática pedagógica. Falamos um pouco sobre isso na aula anterior e tratamos sobre qual é o papel da escola. Eu trouxe de Galdart alguns aspectos importantes para a organização do trabalho pedagógico na escola e creio que serão úteis para a nossa conversa, ainda porque a educação pensada aqui se trata da socialização ou vivência de relações sociais. Ou seja, não se faz educação para a construção de uma determinada visão de mundo sem levar em conta as experiências sociais construídas no contexto vivido. E isso implica em cultivo das identidades. A aprendizagem é sempre potencializada com a socialização e a produção de diferentes conhecimentos. Assim, eu entendo que criar estratégias para ensinar é também aprender, partilhando saberes, aperfeiçoando fazeres. Ou seja, luzes emergirão para garantir a transgressão do vivido e criação de novas formas de viver. Contudo, acerca da educação do campo, é preciso levar em conta que, além do dever de garantir o acesso ao processo de escolarização e aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, a escola do campo mostra-se fundamental para a mudança e para o avanço da luta pela terra, para a compreensão da identidade do sujeito coletivo do campo e para a construção de um projeto de escola que se integre a um projeto de transformação social. Bom, mas voltemos aqui à questão anterior. Que ser humano ou sujeito social a escola do campo quer formar? É uma questão que, de algum modo, refletimos sobre isso em aulas anteriores. Que sociedade queremos construir? Foi pensando nestas questões que trouxe um fragmento do artigo Educação do Campo, Organização Escolar e Currículo, um olhar sobre a singularidade do campo brasileiro. Este artigo está postado na sala de aula da disciplina e vale a pena dar uma lida. Para os autores deste artigo, a escola do campo é fundamental para o avanço da luta pela terra, para a compreensão da identidade do sujeito coletivo, do campo e para a construção de um projeto de escola que se integre a um projeto de transformação social. Isso implica em ter clara a concepção de educação e quais os princípios e quais são os seus princípios. Os autores apresentam um trecho de um decreto do Ministério da Educação que considero pertinente para reforçar as ideias apresentadas aqui. Trata-se do artigo 35, que diz o seguinte: na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica. Então, esses 3 aspectos são conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural.
O segundo ponto é a organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. E o terceiro ponto também importante, que é a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Observamos aqui que a adequação das práticas pedagógicas às peculiaridades da vida no campo e de cada região implicam diretamente na necessidade de conhecer e conceber o campo como espaço conhecido e de conhecimento. Para planejar, tenha sempre em vista as necessidades e interesses dos estudantes atendidos. A forma como as atividades e o calendário serão organizados deverão levar em conta o modo como a vida está organizada no campo. Tempo de chuvas, tempo de plantações e colheitas, a realização de acontecimentos diversos, as festividades, enfim. Estes são apenas alguns exemplos para os quais devemos direcionar e olhar para organizar as atividades educativas numa escola do campo. É dessa perspectiva que eu entendo que o projeto político-pedagógico, a prática pedagógica, o currículo, os métodos, a didática são, conforme Caldart afirma, um processo coletivo e, por isso, precisam ser conduzidos de modo coletivo, enraizando-se e ajudando a enraizar as pessoas em coletividades muito mais fortes. É por isso que eu afirmo, baseando-me em vários autores, de que planejar a educação do campo é construir um programa de vida, uma vida que muitas vezes precisa ser radicalmente transformada para ser erradicada. Preciso salientar como é importante o conhecimento da realidade, a construção de estratégias eficazes e a persistência de quem trabalha com a educação do campo. Não vejo apenas como um ato de educar, mas também como uma missão de transformar vidas e, evidentemente, de ser transformado. Preciso também dar ênfase às palavras de Paulo Freire, que deram abertura à nossa conversa, só para garantir que não sejam esquecidas e que ajudem a pensar no papel que cada um tem como educador. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas é que ganham a competência, a capacidade e o conhecimento para transformar o mundo. A transformação aqui referida é desse mundo do campo, muitas vezes subjugado, um mundo negado, de exploração, de oprimidos, de gente em luta constante, de cultura diversa e de uma gigante potência de criação de vida. E se a vida é tão dinâmica, a prática pedagógica também requer mutabilidade para se adaptar às diversidades. O que se requer, isso requer uma avaliação e uma reorganização constante. Observe que na imagem que apresento, há um olhar atento, que não é individual e sim coletivo. Uma observação sobre uma determinada situação que poderá ter interpretações e interferências diversas. Veja que há um fazer, desfazer e uma possibilidade de fazer novamente. É por isso que eu concluo a nossa conversa reafirmando que o campo é parte de um mundo de possibilidades e potencialidades, interconectado com outros espaços que só se realizam em função de como se faz e se constrói o fazer de homens e mulheres no espaço rural. Estas pessoas são sujeitos de sua própria história, que podem ser ainda mais iluminados pelas fontes de luz que a educação tem. Imagine então, você sendo portador dessa luz. Estarei à disposição de vocês nas nossas conversas do fórum desta semana e um grande abraço a todos.